Estamos de volta ao vivo, agora a gente fala um pouquinho sobre acupuntura, as curiosidades, os mitos, as verdades, o que realmente funciona, o que não funciona, em quais casos a acupuntura é indicado, quem pode fazer, quais são as restrições, como é que funciona uma sessão de acupuntura, as famosas agulhas, né? Onde elas são colocadas, em quais pontos, como é feita essa escolha? Para falar tudo sobre isso, a gente recebe hoje aqui um especialista no assunto. Quero agradecer a presença do Dr. Fernando Gomes. Obrigada pela gentileza, um prazer revê-lo, doutor. Obrigado, Tati, mais uma vez aqui no seu programa, tentando levar aí um pouquinho do conhecimento da acupuntura para suas telespectadoras e seus telespectadores. Doutor, antes da gente falar um pouquinho do tratamento em si, da sessão, como é que funciona, vamos explicar um pouquinho como é que surgiu, como é que aconteceu a acupuntura? Vamos sim. A acupuntura, ela data de mais de 5.000 anos. Ela começa no Oriente, basicamente China, Japão. Existiu lá um imperador chamado Imperador Amarelo, onde ele começa a desenvolver aquela famosa técnica do Yin Yang, que é aquela bolinha com aqueles círculos pretos e brancos e tal. Com essa questão, aí começa-se então a prática desses pontos de acupuntura. Vamos imaginar que esses pontos de acupuntura sejam vários riozinhos que percorrem o nosso corpo, riozinhos de energia. E o que acontece? Como todo bom rio, às vezes ele fica entupido, ele fica bloqueado por qualquer que seja esse material que bloqueia esse rio. No nosso caso, da acupuntura, o que bloqueia? Bloqueia exatamente a energia. E a acupuntura então vem para desbloquear essas energias e tratar aquele órgão doente que ali se encontra. Hoje a gente vai destacar um pouquinho de como a acupuntura pode ajudar naqueles chatos e desagradáveis sintomas da famosa TPM, né? Mas antes de entrar especificamente nesse assunto, doutor, eu queria saber em quais outras circunstâncias a acupuntura pode e deve ser usada, né? O que ela pode melhorar no nosso corpo, né? Em quais os tratamentos ela pode auxiliar? Tati, assim, a acupuntura, ela trata 99% das patologias. Ou seja, qualquer doença, ela é indicada para ser feita. Porém, existem algumas restrições, Quais, doutor? né? Que é aquilo que você havia comentado aí no início do programa. O que acontece? Por exemplo, a pessoa que tem CA, que tem câncer, em alguns momentos não é importante ela fazer a acupuntura, por quê? Porque vai mascarar aquele problema inicial que ela tem. Entendi. Então, o que acontece? Às vezes a dor, ela não é um indicativo de problema. Às vezes ela é um indicativo de que você tem que tomar algum cuidado. Então, é importante você ter um pouquinho de dor ali naquele momento. Se você entra com a acupuntura, ela vai eliminar essa dor. E aí a gente muitas vezes perde o time do tratamento de fato que precisa ser feito. Então, o acupunturista, ele tem que ter um cuidado muito grande com o seu paciente. Porque se ele resolver fazer algum tratamento no momento específico de alguma doença, em vez de melhorar, ele pode piorar. Por isso que a gente sempre indica procurar profissionais qualificados. Sim, capacitados, né? É. Pela sua experiência de consultório mesmo, doutor, quais são as principais queixas, né? As mulheres e mesmo os homens procuram muito acupuntura em função do quê? São 3 princípios básicos que geralmente a gente recebe pessoas no nosso consultório. Primeiro, qualquer dor articular ou de coluna. Elas são, assim, campeãs. São as mais comuns, as São as queixas mais mais comuns, são as campeãs dentre as patologias. Seguido a isso, pessoas que têm muito problema com enxaqueca. E terceiro, por incrível que pareça, até por conta do tema, a famosa TPM. Né? Mas, assim, de fato, principalmente as nossas amigas crocheteiras, as nossas amigas que fazem bordado, que têm as famosas lerdortes, elas reclamam demais desse tipo de problema e a gente então consegue, com a acupuntura, reduzir 90% do quadro. Os movimentos repetitivos, né, acabam causando essas Isso. dores. Nós temos aí algumas imagens para ilustrar um pouquinho aqui, né? Enquanto a gente está aqui desenvolvendo a nossa entrevista, você tem acompanhado em casa. Essas agulhas, doutor, elas são colocadas, elas podem ser colocadas em qualquer região do nosso corpo? Isso vai depender a queixa. Então, se é uma dor de coluna, se é, de repente, uma enxaqueca.
Olha que Ou existem interessante. pontos específicos que elas são colocadas? Isso, olha que interessante. Foi bom você ter falado nisso, porque às vezes as pessoas ficam um pouco assim, pô, mas o meu problema é na coluna, você está picando lá no meu pé. Qual é a função? Então, como eu te disse, esses rios, cada rio de energia que nós temos, que a gente chama de meridianos, ele tem um ponto específico de um órgão específico. Então, vamos falar do problema na coluna propriamente dita. Tá. Ah, eu tenho um problema de nervo ciático. Aí eu vou lá no meio do dedo do pé e pico lá. Aí o pessoal fala assim, poxa, mas o meu problema está lá em cima. Como é que funciona isso? Como são canais de energia, a gente precisa começar a desbloquear esses canais, porque às vezes a energia ela flui de baixo para cima e de cima para baixo. Então, se você está muito no meio do corpo, às vezes ali naquele meio em específico, não é onde está o problema. A gente tem que atingir o problema na sua origem. Então, a gente vai picar lá embaixo no dedão do pé. Lá em F3, R1, que é um ponto que fica bem na extremidade do pé aqui embaixo, entre o hálux e o segundo dedo. Então, você pica ali, aí você fala assim, poxa, mas isso funciona, porque a pessoa começa a ficar sem dor. A gente falou da coluna, que é a principal queixa. Em segundo lugar, você comentou da enxaqueca. Enxaquecas, Os isso. pontos da enxaqueca geralmente são onde, Nico? Aí tem pontos na mão, tem pontos na própria nuca, que a gente tem aí, VB20 principalmente, que são dois pontinhos que ficam aqui na lateral. Nós temos pontos no braço e temos também pontos lá no pé, para poder tratar. Ajudar a minimizar com os sintomas da TPM, doutor? Para São vários ajudar, sinais, né? Tem a questão então, da irritabilidade, isso. a própria depressão, tem também aquela questão dos inchaços do corpo. Muitas mulheres sentem, né, um incômodo nas mamas, né, como se estivesse doendo mesmo. Então, Tati, para a gente falar de TPM, a gente precisa entender o seguinte, que esse processo ele se dá, obviamente, no segundo segmento da menstruação, da pré-menstruação, né? E aí o que acontece? Você tem fatores tanto físicos quanto emocionais. Por isso que assim, a gente não pode falar só da dor na mama, pessoas com dores fortes de dor de cabeça, pessoas que têm enjoo. Além disso, tem a irritabilidade. É que muito comum, né? Acho que é uma das principais características, inclusive, né? Quando a gente associa a TPM, automaticamente vem aquela imagem de uma pessoa ranzinza, né? Isso. Estressada. Eu costumo brincar com as minhas pacientes que TPM é tempo para matar. Então elas ficam muito estressadas, até por isso procuram. E a TPM, a gente precisa classificar ela. Ela existe tanto forte como moderada como leve. Tem pessoas que não sentem a questão da TPM, mas tem pessoas que têm assim uma exacerbação muito grande desses sofrem sentimentos. muito, inclusive. Isso. A Organização Mundial de Saúde fala que 70% das mulheres têm TPM e 10% dessas 70%, Tati, que é um número muito grande, tem fortíssimos resultados assim nervosos, estressantes. Então, aí é que a gente começa a entrar com relação à acupuntura. Mas antes de falar propriamente da acupuntura, eu só queria levantar uma questão, que é a questão do chocolate. Toda mulher que está em TPM adora comer chocolate. Por quê? Porque diminui a endorfina, que é aquela substância, aquele hormônio que te dá prazer, e o chocolate libera essa endorfina. Aí nós temos um problema resolvido momentaneamente, mas e depois? Quando vai subir a balança depois da TPM? Ficam loucas, porque acabaram engordando um pouquinho com aquele excesso de chocolate. Aonde entra a acupuntura? Aí sim, para eliminar esses efeitos, trabalhando aí essas endorfinas, para que a gente possa, então, diminuir esses efeitos da TPM. Próximo bloco a gente vai conversar um pouquinho, né, doutor, explicar para o pessoal de casa como é que funciona então essa sessão de acupuntura, né? Como é que acontece o procedimento ali na prática. Vamos reforçar esses pontos que são colocadas as agulhas. Essa é uma agulha específica? Tem alguma característica, uma curiosidade, né, própria?
E também a gente vai falar um pouquinho, gente, com uma personagem. Aqui a Ellen Maretti, que já esteve no nosso Cantinho de Arte, ela faz acupuntura há 2 anos e ela fez questão de compartilhar um pouquinho das suas impressões. E daqui a pouquinho ela participa conosco, tá bom? Então, doutor, por favor, me aguarde porque eu já volto para a gente continuar essa prosa, tá bom? E espero, né, que a acupuntura possa ajudar muitas outras pessoas. Sim, esperamos. Às vezes tem muita gente em casa que fica, na maioria das vezes, sofrendo anos com problema, né, doutor? Sim. E é possível a gente acabar e resolver com muita coisa que às vezes a gente tem mania de ir arrastando. Então que para 2017 a gente não arraste problema nenhum, amiga. Pelo contrário, que a gente resolva tudo de uma vez por todas.